Então vamos lá, gente. Essa aula vai ficar disponibilizada, tá? Se vocês quiserem rever aí o que a gente vai mostrar aí nesse bate-papo e, se possível, até divulgar entre os seus contatos, tá? Esse curso está marcado para começar dia 26 de outubro, tá? Então, a gente faz essa aula um pouquinho de antecedência para mostrar os recursos que a gente vai aprender ao longo do curso, tá? Bom, primeiramente eu queria fazer uma pequena apresentação, né? Para quem ainda não me conhece. Meu nome é Fernando Dre, eu sou engenheiro civil formado pela Gama Filho em 1982. Depois eu fiz um curso de análise de sistemas na PUC, 10 anos depois. Há uns 2 anos atrás, eu me certifiquei na Microsoft, com essa certificação de Microsoft Office Specialist no Excel. A Microsoft ela libera para qualquer pessoa se certificar em qualquer um dos softwares dela. É uma prova que é feita e quem consegue, né, o mínimo de aproveitamento recebe essa certificação. E eu, há 2 anos atrás, eu me certifiquei. Hoje eu sou Moise em Excel. Tá? Além de trabalhar para a PUC, de prestar serviço para a PUC. Eu não sou funcionário para a PUC, mas eu presto serviço para a PUC desde 2004. Então, já temos uma parceria boa. Além disso, eu sou sócio-diretor da DRE Cursos e Consultoria. Então, além de ministrar cursos para a PUC, eu também tenho essa empresa de consultoria, tá? Tanto para Excel, quanto para VBA, quanto para Power BI. Tá? E esse aqui é o site da minha empresa. Quem tiver oportunidade e curiosidade de dar uma olhada lá, tem todo o portfólio da minha empresa, o serviço que eu já prestei, quais os clientes que eu já trabalhei. Eu sou professor de Excel desde 2004. Essa turma que vai começar agora já é a turma 174, tá? Então dá uma média de 11 cursos por ano, tá? E desde 2018 eu passei a ministrar também pela PUC Rio o curso de Power BI. Quem tiver a oportunidade também de fazer, eu recomendo. É um software que está tendo uma aceitação bastante grande também. Então, depois que vocês fizerem esse de Excel, estão convidados também para fazer o curso de Power BI nesse mesmo esquema. Tá? Não tem presencial, é um curso online. Tá? Então, serão bem-vindos. Aqui é o meu e-mail, tá? Quem quiser se comunicar comigo, pode entrar em contato através desse e-mail, tá? E vamos, então, agora começar a falar. Então, a programação aqui do nosso evento, nós vamos bater um papo aqui durante 1 hora, mais ou menos, e eu vou procurar mostrar o máximo de recursos que nós vamos ver ao longo do curso. Além desses, existem outros, só que eu destaquei o que eu acho que é interessante a gente saber que vai ser mostrado no curso. Tá? Então, eu tenho essa colinha aqui e eu já tenho um arquivo de Excel onde eu vou mostrando todos esses recursos aqui que a gente vai ver. Tá? Então, barra de ferramentas de acesso rápido. Então, o que vem a ser essa barra de ferramentas de acesso rápido? Essa barra são esses comandos que ficam aqui em cima. Está todo mundo vendo minha tela, né? E me ouvindo bem, né? Ninguém reclamou, tá? Então, aqui, ó, em cima, a gente tem uns comandos. E esses comandos que estão aqui em cima, esse local aqui é chamado barra de ferramentas de acesso rápido. A gente pode remover alguns desses comandos ou incluir comandos novos. E o nome já está dizendo, todo comando que tiver aqui vai ter um acesso rápido. Tá? Então, se eu quiser entrar aqui e habilitar, por exemplo, o comando novo, reparem que ele já apareceu aqui. A hora que eu quiser abrir um documento novo, é só clicar aqui. É lógico que esses comandos que estão aqui, eles já estão praticamente sendo acessados. Mas aqui nessa opção de mais comandos, a gente consegue ver vários comandos que a gente pode botar lá. Tá?
Então, repare, do lado direito a gente tem os comandos que já estão lá, do lado esquerdo, os comandos que a gente pode adicionar. Essa é a lista dos mais usados, mas se a gente colocar aqui todos os comandos, a gente vai ver a lista de todos os comandos. Tá? Então, todos os comandos do Excel estão aqui. Também não adianta a gente listar todos e não souber o nome do comando que a gente quer. Tá? Então, o comando que eu clicar aqui e jogar para o lado direito, ele vai aparecer lá em cima. Tá? Então, esse era o primeiro recurso que eu queria mostrar. Bom, de um tempo para cá, né, a Microsoft ela vem criando atualizações de versões ao longo do tempo. Né? Então, teve a 2007, que foi uma revolução, vamos dizer assim, né? Porque o conceito todo do Excel mudou. Anteriormente, a versão 2007 era um conceito completamente diferente. A maioria de vocês não deve nem ter visto essas versões mais antigas. E a partir de 2007, a Microsoft passou a trabalhar com o que a gente chama de faixa de opções, que são essa parte superior aqui da nossa área de trabalho, onde tem todo o conjunto de guias, grupos e comandos. Tá? A partir da versão 2010, na 2007 ainda não tinha, mas a partir da 2010, o que acontece? E a gente pode entrar aqui em opções e mudar diversas configurações padrões. Então, tem várias opções aqui que eu posso mudar. Tá? Principalmente aqui no avançado, a gente tem diversas opções aqui que eu posso marcar ou desmarcar. Tá? O fato de eu fazer isso, ele só muda neste equipamento. Se eu abrir esse arquivo em outro equipamento, as configurações do outro equipamento vão ficar no outro equipamento. Então, a partir da versão 2010, o que a Microsoft desenvolveu? Eu posso mudar as configurações do computador que eu estou trabalhando e posso, através aqui desta opção aqui, ó, exportar todas essas configurações. Então, qualquer mudança de configuração que eu fizer neste meu equipamento, eu posso salvar em um arquivo e depois pegar esse arquivo e abrir ele em outro equipamento. Aí todas as configurações que eu mexi aqui, elas serão reproduzidas no outro equipamento. Inclusive, essa barra de ferramentas de acesso rápido, porque quando a gente inclui ou exclui comandos daqui, isso aqui só está repercutindo neste computador. Quando eu abrir um outro computador, a barra de ferramentas ela é personalizada por equipamento, mas eu também posso levar essa configuração através deste recurso. Tá? Listas personalizadas. Tá? Então, algumas listas já existem dentro do Excel. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, colocar Jan, o Excel já entende que depois do Jan, já tem o resto dos meses do ano. Tá? Isso aqui são listas padrões do Excel. A mesma coisa se eu colocar aqui a sigla de segunda-feira, se eu arrastar, a gente tem os dias da semana. Tá? Agora, eu posso querer criar as minhas listas personalizadas. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma lista de vendedores. Tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vendedores. E eu posso querer criar uma lista com esses vendedores para depois poder classificar o meu banco de dados na ordem que eu quiser. Porque se eu mandar classificar isso aqui simplesmente, ele vai colocar em ordem alfabética. Danusa, Denise, Eduarda e Fátima. E Isabela, Jade e Marcela. Se eu criar uma lista, eu já criei essa lista, e se eu pedir para ele classificar por essa minha lista, então eu vou entrar aqui, vou pedir para classificar personalizada, aí aqui ó, eu vou escolher a minha lista que eu já criei, olha a minha lista aqui, eu não quero mais em ordem alfabética, agora eu quero na ordem da lista que eu criei. Então, quando eu dou um OK aqui, reparem que agora ele não está mais em ordem alfabética, e sim na ordem que eu determinei. Aqui eu classifiquei por uma lista de vendedor. Eu posso querer classificar pela lista de artigo, que eu também criei uma lista. Olha lá, eu criei uma lista também dos artigos.
Só que aqui, eu tenho que, não é vendedor, tá? Ele está pela lista de vendedor. Eu tenho que vir aqui em artigo, escolher a minha lista personalizada dos artigos. Então, eu consigo, além de classificar por ordem alfabética, que é o padrão, é só clicar aqui de A a Z, eu também consigo ordenar pela lista, pela ordem da lista que eu criei. Criação de nomes. Então, nós vamos aprender a criar nome. Tá? Então, por exemplo, cada coluna dessa aqui, ó, eu já dei um nome para ela. Essa coluna recebeu esse nome, essa coluna recebeu outro nome. Então, nós vamos aprender a fazer isso. Como é que a gente cria nomes. Tá? Inclusive, eu consigo criar o nome das 4 colunas de uma vez só. Eu não preciso ficar criando uma a uma. A gente tem um recurso que a gente consegue criar os nomes todos de uma vez. Qual é a vantagem de você criar um nome? Por exemplo, quando eu utilizo uma fórmula, por exemplo, a função soma-c, que nós vamos aprender no curso também, os argumentos dessa função, elas utilizam intervalos. Ao invés de eu escrever C2 a C14, que seria esse primeiro argumento, e E2 a E14, que seria esse terceiro argumento, como eu dei o nome para as colunas, eu consigo trabalhar com o nome. Então, a fórmula, ela fica, além dela ficar mais legível, repare, ela fica menos poluída de letra e de número, e a vantagem também de você criar um nome. Você pode copiar a fórmula e o nome não sai do lugar. Se eu não tivesse dado nome e tivesse usado C2 a C14, eu ainda ia ter que ter o trabalho de usar o recurso de endereço absoluto, que é colocar o cifrão antes da letra e antes do número para travar a tabela. Com o nome, as coisas ficam mais fáceis. Eu não preciso usar o intervalo. Eu posso botar o nome que eu utilizei. Tá? Como criar tabelas e as vantagens da sua utilização. Então, por exemplo, a gente tem o hábito de dizer que você... Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com o microfone aberto aí. Então, quando a gente pega uma planilha do Excel, né, e vê um intervalo de dados, a gente costuma dizer que isso aqui é uma tabela, mas isso aqui não é uma tabela, isso aqui é um intervalo de dados. Tá? Isto aqui é uma tabela. Tá? Qual é a diferença? Os dados são os mesmos, tá vendo? Tá? Os dados que tem aqui são os mesmos que tem aqui. Só que isso aqui é uma tabela. Repare, quando a gente clica num intervalo, numa célula qualquer de um intervalo de dados, a nossa faixa de opções, as nossas guias lá em cima, ó, elas começam em arquivo e terminam aqui em exibir. Quando a gente cria uma tabela, repare, uma nova guia foi... Por favor, gente, travem o microfone aí, senão vai dar interferência aqui para mim. Se for abrir o microfone, fala. Se não, deixa o microfone fechado, por favor. Aqui, ó, reparem que apareceu uma outra guia aqui, ó, que é uma guia de design da tabela. Então, isso aqui virou um intervalo. Antes era um intervalo, depois virou uma tabela. Então, como é que a gente transforma um intervalo numa tabela? Aqui na guia inserir, ó, se eu clicar aqui na guia inserir e clicar em tabela, gente, olha o microfone. Se eu clicar aqui, repare, o intervalo agora virou uma tabela. Tá? Antes era um intervalo, agora virou uma tabela. Qual é a vantagem de você trabalhar com tabela ao invés de intervalo? Primeiro que você consegue colocar isso aqui, que é um segmentador, né, de dados, que você consegue fazer filtros na sua tabela. Tá? Aqui, na verdade, o filtro está nessa segunda tabela aqui, mas como as duas tabelas elas são iguais, está filtrando a outra também. Mas, na verdade, eu estou fazendo um filtro aqui. Essa segmentação de dados é dessa tabela. Tá? Então, isso é uma vantagem que, quando eu tenho um intervalo, eu não consigo criar esse segmentador. A outra vantagem é, se eu pego um intervalo de dados e coloco uma linha aqui embaixo, essa linha
Vamos dizer que eu tenho uma fórmula que esteja pegando esse intervalo de dados. Se eu puser uma linha embaixo, essa linha não vai fazer parte da fórmula. Agora, quando é uma tabela, reparem, ó, essa tabela aqui é a tabela 4. Essa tabela criada é a tabela 4. Deixa eu pedir desculpa aqui que o som do meu celular tirei aqui. A tabela 4, repare, se a gente vier aqui em fórmula, gerenciador de nome, a gente vai ver que a tabela 4, ó, ela está indo até a linha 15, tá vendo? Ela está começando na linha 2 e terminando na linha 15. A vantagem é que se eu escrever aqui, se eu puser um outro dado aqui, repare, a linha 16 agora já vai fazer parte da nossa tabela. Ó, tabela 4. Ó, quer dizer, a tabela, quando um intervalo é convertido em tabela, ela já vai se ajustando toda vez que a gente puser um dado novo. Coisa que não acontece quando é um intervalo. E uma outra grande vantagem também é que você vê, eu inseri uma linha e ele colocou na tabela. Se eu inserir uma coluna, ele também vai inserir essa coluna na tabela. E eu posso chegar aqui, por exemplo, e colocar uma fórmula, tá? Vou botar aqui. Vou botar aqui um total. Ó, repare, a coluna E já entrou na tabela e eu vou fazer uma conta aqui, só multiplicar o valor por 2, tá? Ó. A vantagem de você usar uma tabela é que quando você coloca uma fórmula, a fórmula já entra em todas as células ao mesmo tempo. Eu não preciso ficar escrevendo a fórmula e copiando a fórmula. Tá? Então, isso aqui são as vantagens de você trabalhar com tabela. Validação de dados. O que vem a ser validação de dados? Tá? Então, reparem, quando a gente abre uma planilha do Excel, eu posso escrever o que eu quiser em qualquer célula. Tá? Eu posso colocar uma data, posso colocar um texto, posso colocar um número. Inicialmente, não existe nenhum tipo de restrição quanto à entrada de dados. Mas, muitas vezes, a gente quer restringir essa entrada de dados. Por exemplo, imagine que eu esteja montando aqui um banco de dados e na coluna M eu só queira colocar data. É a minha coluna de data de emissão da nota fiscal. Se eu não criar nenhum tipo de restrição, o Excel vai deixar eu entrar com qualquer informação. Então, isso é o que o recurso de validação faz. Ó. Se eu tentar entrar com algum dado inválido, ele não vai deixar e vai me apresentar uma mensagem de erro. Tá? Ou seja, essa coluna M, eu já validei essa coluna M para só permitir que eu coloque data. Qualquer informação diferente que eu puser, ele não vai deixar. Qualquer informação que eu queira botar que não seja uma data, e esse recurso permite não só a gente colocar uma mensagem de entrada, tá vendo? Para poder orientar o usuário, porque o usuário, se não tiver essa mensagem de entrada, ele não vai saber qual é o dado que vale. Então, a gente consegue colocar uma mensagem de entrada e esse alerta de erro que aparece aqui, esse foi personalizado por mim. Existe uma mensagem de erro padrão, que chama de alerta de erro, mas nós podemos também criar. Então, eu criei aqui, ó, em validação de dados, ó, eu criei a restrição que eu quero, criei a mensagem de entrada que eu quero e criei o alerta de erro que eu quero. Tá? Então, esse é o recurso de validação. Além desse recurso de validação, existe o que a gente chama de validação múltipla ou validação em cascata. Então, repare, aqui nessa célula eu fiz uma validação de lista. Então, eu validei a lista destes departamentos. Tá? Isso aqui é um dos recursos de validação. Ó, eu validei a lista que eu já tinha dado o nome de categoria. Repare, essa lista aqui, ó, ela chama categoria, que eu dei o nome para ela. Então, aqui eu fiz uma validação daquela lista. Repare que só vai aceitar dados daquela lista. Muito bem. O que vem a ser essa validação múltipla? Repare, se eu escolher aqui um departamento,
Repare que aqui, eu deixei do lado aqui, normalmente isso aqui fica até escondido, né? Ninguém precisa ver, mas eu coloquei, ó, móveis, eu quero que apareçam somente essas informações. Então, ó, quando eu clico aqui na célula do lado, eu fiz uma validação, repara, que só tem os dados correspondentes ao departamento que eu escolhi. Se eu escolher outro departamento, ó, aqui só vai validar os dados daquele departamento. Tá? Essa validação ela é feita, ela tem umas particularidades, tem algumas restrições, todas essas listas têm que estar com nome, tá? Todas elas têm que estar com nome, esses nomes têm que ser iguais aos nomes do departamento. Isso tudo a gente trabalha bastante lá no curso, e depois tem uma fórmula que é para a gente validar, tá? A validação é feita através de uma função, tá? Isso tudo é explicado direitinho lá no curso, mas dá um efeito bastante interessante. Mudou o departamento, muda a lista de produtos. Tá? Então, esse é o recurso de validação. O próximo recurso é o de formatação condicional. Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui. Repare, nesta célula 1, eu fiz uma validação de lista, tá vendo? Eu só deixei colocar 3 palavras diferentes. Ó. O novo, o usado, o reparado, que são as palavras que aparecem aqui dentro. Quando eu escolho uma palavra novo, ó, somente as células que têm a palavra novo foram formatadas. Isso aqui é o que a gente chama de formatação condicional. Se eu mudar essa palavra aqui, puser usado, repare, somente as usados estão formatadas e com uma outra cor. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de formatação condicional. Então, eu formatei não só essa palavra, essa célula, porque quando for novo, eu quero que seja cinza. Quando for usado, eu quero que seja verde. E quando for reparado, eu quero que seja azul. Então, esta célula, ela está formatada. Se a gente vier aqui em formatação condicional, ó, em gerenciar regra, olha lá, eu criei uma regra para o reparado, uma regra para o usado e uma regra para o novo, aplicando somente na célula A1. Já estas células aqui, elas já têm outras regras. Por quê? Porque eu tenho que fazer 2 testes. Eu preciso testar se tem a palavra e se tiver, eu tenho que testar qual é a palavra para saber se é azul, se é verde ou se é outra cor. Então, aqui eu tenho 2 regras. Para cada cor, nós temos uma fórmula. Esta fórmula, quando ela for verdadeira, ela vai formatar de azul. Quando ela não for verdadeira, aí ela vai testar a outra. Se esta célula for, se essa fórmula for verdadeira, pinta de verde. Então, esses recursos de formatação condicional, a gente vai trabalhar bastante lá no curso. E a gente vai ver alguma lá para frente, eu já fiz outras formatações condicionais, vocês vão ver também, tá? Bom, ao longo do curso, nós vamos trabalhar com as funções no Excel, elas são agrupadas por categoria. Tá? Então, se a gente vier aqui no Excel e clicar aqui na guia fórmula, nós vamos ver que tem um grupo aqui logo no início, que é o grupo de biblioteca de funções, onde a gente tem todas as funções agrupadas por categoria. Então, aqui eu tenho as funções financeiras, aqui eu tenho as funções lógica, funções de texto, tudo em ordem alfabética, funções de data e hora. Então, ao longo do curso, nós vamos ver algumas dessas funções. Não vamos ver todas, tá? Mas nós vamos trabalhar com funções de data e hora. Nós vamos trabalhar com essas 4 funções de data e hora. Vamos trabalhar com funções de texto. Nós vamos trabalhar com essas funções de texto. Vamos trabalhar com essas funções de estatística. Vamos trabalhar com essas funções de banco de dados. Então, essas funções foi a que eu listei, texto, data e hora, estatística e banco de dados. E, além dessas, eu procurei colocar especificamente algumas funções que eu considero que são importantes. Tá? Elas fazem parte de uma dessas categorias, mas eu procurei dar um exemplo aqui para vocês verem o efeito que a utilização dessa função ela traz para a gente. Então,
repare, eu tenho um banquinho de dados aqui pequenininho, e aqui eu fiz uma validação, ó, com a lista desses 3 vendedores, que é o que eu tenho lá, e aqui eu fiz uma validação com os 3 artigos que eu tenho lá. E aqui eu coloquei uma função, ó, soma Cs. Repare, eu também estou usando valor e também estou usando vendedor, porque essas colunas, na verdade, repare, eu falei que essas colunas estão nomeadas, ó, mas elas não estão. Ó, eu estou usando vendedor aqui e valor. De onde é que veio isso? Ele veio, ó, quando eu clicar aqui em vendedor e valor, ó, vocês vão ver, ele está vindo de uma outra planilha, mas como o meu banquinho de dados é igualzinho, esse banco de dados aqui, ele é igual a esse daqui, então não tem problema nenhum eu usar o nome que está numa outra planilha. Tá? Então, o que esse aqui está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está trazendo a soma das vendas, cuja vendedora é Maria e o artigo é camisa. Então, repare, eu aqui coloquei uma fórmula, que também a gente vai ver ao longo do curso, que é a fórmula de subtotal. O que essa fórmula faz? Se o banco de dados não está filtrado, ele traz o total do banco de dados. Esse 2.405 é a soma de todas as vendas. Mas quando a gente filtra, se eu aqui tivesse a função soma, ia continuar trazendo os 2.405, mesmo eu filtrando o banco de dados. Eu vou até colocar aqui, ó, a função soma, para vocês verem. Ó. Essas duas funções, elas trazem o mesmo resultado quando o banco de dados não está filtrado. Se o banco de dados for filtrado, eu vou botar aqui Maria. Então, eu vou filtrar por Maria. Repare, olha lá, a função soma, ela continua somando o banco de dados todo. Já a função subtotal, ela só soma o que está filtrado. E aí, camisa, só para a gente testar se o que... Olha lá, 550. Então, a função soma Cs, ela consegue ir no banco de dados e somar os registros que atendam a essas duas condições. Então, repare, eu coloquei o vendedor e o artigo. Imagine que eu quisesse saber só o que eu vendi em 4/3. Eu teria que colocar um terceiro critério aqui, que seria a data, 4/3, por exemplo. E aí eu teria que colocar nesta fórmula mais um par de argumentos que é para testar se a data era igual a esse. Aí o resultado, ao invés de ser 550, só ia ser 300. O soma Cs, eu posso acrescentar quantos critérios eu quiser. Então, se eu chegar aqui agora e na coluna de data eu colocar aqui 4 de março de 2020, o que vai acontecer? Não vai dar mais 550, porque agora o meu filtro também está pegando só o que foi vendido em 4/3. Então, a venda passou a ser R$300. Tá? Então, soma Cs é uma função que vai no banco de dados e soma os registros que atendam a mais de uma condição. Aqui, no caso, eu tenho 3 condições. Nós vamos falar bastante dessa função lá no nosso curso. Essa função PROC-V é uma função que eu costumo dizer que é o terror de todo usuário do Excel. Mas nós vamos apagar todo esse temor que os usuários de Excel têm do PROC-V e ainda vamos conhecer uma função nova que a Microsoft lançou para a gente, criou recentemente, eu vou falar um pouquinho lá na frente, que é a função PROC-X. Ou seja, em breve a função PROC-V vai deixar de existir. Ela só não deixou de existir ainda porque somente quem tem as versões 2019 ou Office 365 é que consegue usar o PROC-X. Tá? Quem não estiver com essa versão e escrever aqui na célula PROC, não vai aparecer o PROC-X. O PROC-X só tem para versões de 2019 ou assinantes do Office 365. Então, por enquanto, tanto o PROC-V quanto o PROC-H, quanto o PROC, essas 3 funções vão ser substituídas pela PROC-X.
mas a Microsoft só vai poder substituir quando todas as versões contemplarem essa função. Por enquanto ele vai deixar, tá? Mas o que essa função faz? O que essa função faz? Ó, ela vai... Eu aqui coloquei uma lista de vários códigos de produtos, tá vendo? Dependendo do código, dependendo dos 3 primeiros caracteres, o código ele é de uma cor. Então, se começa com 00A, ele é azul. Se começa com 00B, é vermelho. E se começa com 00C, é preto. Então, repare, esses 3 primeiros aqui, se eu escolher, vai retornar azul. Ó, azul, azul e azul. Perdão. E azul. Se eu trocar e escolher um 00B, ó, já vai ser vermelho. 00B, vermelho. E 00C, preto. E coloquei aqui um PROC-V. Isso aqui é um PROC-V que vai fazer isso. Tá? Aí aqui eu usei uma função de texto, que nós vamos aprender. Eu usei o concatenar, que nós vamos aprender no curso também. Eu usei, aqui, ó, isso aqui é um tab-cor, foi um nome de uma tabela que eu dei. Ó. Tab-cor é essa tabelinha aqui. E aqui eu dei um outro nome, ó, tab material, porque aqui eu já tenho que fazer um PROC-V em outra tabela. Então, isso aqui é uma função que nós vamos aprender no curso, vamos trabalhar bastante em cima dela. Ou seja, escolhi um código, ele já me diz qual é a cor e já me diz de que material que é feito. Uma função também que a gente vê no curso e que é pouco conhecido de usuários é a função desloc. Tá? Essa função desloc, ela é pouco conhecida de usuários do Excel. E ela é bastante, ela tem um poder bastante interessante. Antes da gente falar da função desloc, ó, isso aqui é um controle de formulário, que nós vamos aprender também ao longo do curso, como é que a gente trabalha com alguns controles de formulário. Então, repare, quando eu clico aqui, ó, o ano que está nessa célula está mudando, ó, 2019, 2020, 2021, 2022. E repare, os valores que estão aparecendo aqui, ó, quando eu estou em 2018, o que aparece aqui são os dados de 2018. Quando eu mudo para 2019, repara, o que aparece lá já são os dados de 2019. Quem faz isso é a função desloc, uma função pequenininha, com 5 argumentos simples, ele consegue ir lá no banco de dados e fazer o deslocamento que eu quero para trazer as informações que eu quero. Tá? Aqui também vamos trabalhar com uma formulazinha, usando função de texto, concatenando um texto. Tá? Aqui eu também usei o desloc novamente. Tá? Então aqui tem essa função, ela é bem interessante. Basicamente, só para a gente dar uma explicação do que essa função desloc faz, é o seguinte. Vamos supor que o primeiro argumento dessa função desloc, ela é uma célula, é uma referência de célula, tá? Que eu posso usar essa referência, qualquer referência que eu queira, tá? No caso aqui, eu estou usando a A19, porque é a primeira célula do meu banco de dados, mas poderia ser outra, mas vamos considerar ela. Eu quero que essa função desloc traga para mim o valor de dezembro de 2018, ou seja, eu quero que ele me traga esse valor partindo desta célula. Tá? Esse é um exemplo bem simples da função desloc. Né? Depois vocês vão ver que ela consegue fazer coisas mais complexas. Então, ó, eu quero sair daqui e chegar aqui. Então, eu vou usar a função desloc. O primeiro argumento dela é uma referência, que eu vou usar a célula A9. Aí, olha só, o segundo argumento dela, ó, é quantas linhas eu preciso deslocar para sair daqui e chegar aqui. Quantas linhas eu desci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, a partir da célula 9, eu quero que ele desça 11 células, 11 linhas. Número positivo é para baixo. Se fosse negativo, ele andaria para cima. Quantas colunas eu quero que ele desloque? 1, 2, 3, 4. Então, 4. Quando eu fizer isso, ó, olha o resultado que deu.
8.634,89. Tá? Ou seja, eu pedi para a função de desloque sair dessa célula, descer 11 linhas e andar 4 colunas. Repare que nesta fórmula aqui, ó, eu estou usando como argumento de linhas, eu estou usando a célula I7. A célula I7 é onde tem o controle de formulário. Mas se a gente posicionar o mouse atrás do controle, olha lá, tem um númerozinho aqui, ó, que quando eu vou clicando aqui no botão, olha lá, aquele número vai mudando. E é este número que vai determinar quantas linhas eu vou ter que andar para baixo. Por isso é que cada hora ele traz uma aparência diferente. A hora que eu tiver no 2018, o valor é 0, ou seja, eu não vou deslocar nada e vou trazer isso. Quando eu clicar para 2019, o valor virou 12. Por quê? Porque eu saí daqui e andei 12 linhas para baixo. Tá? Então, isso é o recurso da função desloque. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque senão o tempo vai acabar e eu não vou conseguir chegar no final. Tá? Mas é para vocês terem noção do que tem de recurso. A gente acha que conhece Excel pra caramba. Não, eu uso Excel, tem planilhas enormes. Eu acredito que a grande maioria do que eu mostrei aqui para vocês, pouca gente utiliza. E se utiliza, às vezes, aquém do potencial do recurso que o Excel oferece para a gente. E no curso a gente vai trabalhar bastante em cima desse recurso todo. Outras funções que são bem interessantes e elas trabalham em conjunto, essa função índice trabalha em conjunto com a função CORRESP. Tá? Então, eu procurei colocar aqui um assunto que está na atualidade aqui. Infelizmente, é um assunto que não é bom para ninguém, mas eu trouxe aqui a situação da pandemia no mundo. Esses dados são reais até o dia de ontem. Tá? Eu atualizei essa planilha com os dados de ontem. Então, Estados Unidos já está com 7.605.000 casos, essa quantidade de morte, e a letalidade é a divisão do número de mortes pelo número de casos. O Brasil, em número de mortes, é o segundo colocado. Em número de casos, não, porque a Índia já passou. Tá? Aí depois, eu peguei os 6 primeiros, os 7 primeiros, em termos de morte. Tá? Então, esses aqui são os primeiros. Qual é o objetivo aqui desse exercício que a gente vai fazer no curso? Com outros conceitos, né? Nós vamos colocar uma fórmula aqui, olha a fórmula. Tá? Nós vamos trabalhar com essa fórmula. Tá? O que essa fórmula faz? Ela analisa qual é a informação que tem aqui, que pode ser casos, mortes ou letalidade. Ó. No caso aqui, eu escolhi casos. Eu posso escolher morte. Se eu escolher morte, ele já mudou. Se eu escolher letalidade, ele já mudou. E se eu mudar o país, ele muda não só a informação, quanto também a bandeira. E já faz uma formatação condicional do resultado apresentado. Então, ó, se eu pegar o Peru aqui, que está na nossa vista aqui, ó, Peru, e pedir a letalidade, ó, ele já disse que é essa e a bandeira é essa. Se eu pedir casos, é 835, e ele destaca a célula com a formatação condicional do resultado que apareceu aqui. E se eu pedir mortes, ele também traz o número de mortes. E, repare, aqui nós fizemos com a função índice e a função CORRESP. Mas a gente pode também trabalhar com a função indireto, tá? E aí tem um outro conceito que a gente tem que dar o nome, ó. Repare, essa linha aqui eu chamei de Peru, essa linha aqui eu chamei de Itália, essa linha eu chamei de Reino Unido, essa coluna aqui eu chamei de casos, para poder usar esse conceito aqui de indireto, utilizando a célula C17 e a célula D17, eu preciso ter uma coluna que chama mortes e preciso ter uma linha que chama Peru. Senão, eu não consigo usar a função indireta. Tá? Isso tudo a gente vai ver bem detalhado lá no curso. Função somar produto. Função somar produto. Então, eu tenho um banco de dados aqui, com vendas, tá? Tem 100 e tantas vendas aqui. As vendas foram feitas por estes vendedores que estão listados aqui em cima.
E eu tenho aqui os meses, tá? De janeiro até dezembro. E eu consigo, através de uma fórmula, que é a somar produto, eu consigo que ela verifique nesse banco de dados se o vendedor é este e se o mês é esse e some. Então, este valor aqui é a soma do que este vendedor vendeu neste mês. Então, ó, se eu filtrar aqui Damasceno e filtrar o mês de janeiro, ó, o resultado qual é? 1.268,79. Quem faz isso é essa forma. Tá? Se eu mudar aqui de janeiro para fevereiro, o que vai acontecer? Esses 354 que estão aqui em janeiro vão passar para fevereiro. Então, aqui vai diminuir 354 e aqui aumentar 354. E reparem, uma única fórmula que eu fiz, eu consegui copiar para todas as células. Tá? Esta fórmula, eu só fiz ela aqui, e depois copiei para as demais células. Aqui a gente usa o conceito de nome, aqui a gente usa o conceito do cifrão, que é para travar coluna ou travar linha, aqui eu travei coluna, aqui eu travei linha. Isso tudo a gente explica bastante lá no curso. Tá? Então, função soma Cs, PROC-V, desloc, índice, corresp, indireto, somar produtos, são todas funções que nós vamos trabalhar ao longo do curso. Tem a função C, tá? Que usando a função C eu consigo fazer essa formatação condicional. Reparem, eu tenho aqui 5 atividades, que elas têm data de início e data fim, e esses coloridos aqui, eles não foram feitos manualmente. Eles foram feitos com formatação condicional e utilizando a função C e a função E, que nós vamos aprender ao longo do curso. Reparem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dias úteis. Ele nem conta sábado e domingo, porque eu coloquei uma função que pula sábado e domingo. Reparem, está colorindo 5 retângulozinhos, porque a duração aqui é 5. Se eu mudar para 4, ó, ele só vai pintar 4, as datas vão mudar e ele já ajusta as outras datas. Se eu mudar aqui para 4, ó lá, muda as datas e ele só bota 4 aqui, 5 aqui. Então, isso aqui é um outro recurso que nós vamos ver também lá no curso. Eu não quero me prolongar muito, porque faltam 15 minutinhos. Essas aqui são as funções novas do Excel. Função classificar. O que ela faz? Eu tenho uma lista toda fora de ordem e, ao usar a função classificar, ele já põe ela em ordem crescente. Aí vocês vão dizer, mas é só clicar aqui e classificar. Sim, mas se eu colocar uma outra letra aqui, vou colocar um F aqui. Se eu não tenho essa função aqui, o F ele não ia ficar classificado. Aqui, o F entra direitinho na posição. Tá? Então, essa função classificar, ela automaticamente já classifica uma lista de valores. Tá? Essa outra função aqui ela é bem interessante também, que ela traz os valores únicos. Então, aqui eu tenho vários vendedores, mas únicos eu só tenho 6. E se eu puser um vendedor igual aqui, Joaquim, por exemplo, ele não vai aumentar na lista porque o Joaquim está lá. Mas se eu puser aqui um que não tem ainda, Fernando, ele automaticamente já coloca o Fernando aqui e já colocou em ordem alfabética porque eu usei, além de eu usar a função único, eu pedi para classificar em ordem alfabética. A mesma coisa eu fiz com produto, com artigo. Por que aqui está dando 0? Porque eu inseri um nome aqui sem colocar artigo nenhum. Então ele está achando que esse 0 é um artigo exclusivo. Tá? Então nós vamos ver a função único. Vamos ver a função filtro, que substitui um recurso que a gente tinha de filtro avançado. Repare, eu tenho um banco de dados. Aqui eu tenho a função filtro. Filtro. Tá? Se eu trocar aqui o vendedor, Fernando, por que ele não trouxe nada? Porque não tem Fernando e Bermuda aqui. Mas eu vou colocar Maria. Maria. Maria, eu já fiz até a formatação condicional, para dizer que tem 3 linhas,
E ele trouxe as 3 linhas. Se eu mudar aqui para Joaquim, eu não sei se tem Joaquim Bermuda. Não tem. João e Bermuda, também não. Quem é que vendeu Bermuda ainda mais? Pedro. Se eu puser Pedro aqui, ó, ele só traz as vendas e eu ainda criei um recurso de formatação funcional. Essa função filtro substitui um recurso. Antigamente a gente conseguia fazer isso, mas não dessa forma tão rápida, de só trocar os parâmetros aqui e ele automaticamente trocar aqui. Dá para fazer, mas dá muito mais trabalho. E a função procx, além de fazer tudo que a procv faz, ela faz uma coisa que a procv não consegue fazer. Reparem, quando a gente usa procv, se eu peço para ele procurar a impressora aqui, ele vai localizar a primeira impressora. Então, se eu usar procv aqui, ele vai me trazer os dados da primeira impressora. O procv nunca consegue trazer o da última impressora. O procx consegue. Então, dependendo do argumento que a gente usar dentro do procx, repare, quando eu escolhi aqui computador, ele não trouxe os dados do primeiro computador, ele trouxe os dados do último. Se eu trocar para a impressora, ó, ele não trouxe os dados da primeira, ele trouxe os dados da última. Então, isso só o procx é que consegue fazer. Tá? Vamos ver alguns gráficos que eu procurei fazer bem interativo. Tá? Reparem, qualquer mudança que eu fizer na planilha, ó, os gráficos eles vão se alterando. Por que eles vão se alterando? Porque eu criei aqui valores aleatórios, tá vendo? Esses valores aqui são todos aleatórios. Eu pedi para ele colocar valores aqui entre 16 e 24. Então, qualquer alteração que eu faço aqui, ó, ele coloca valores entre 16 e 24. Este gráfico aqui, o que ele está fazendo? Ele tem uma meta, que é essa linha aqui, que é uma meta que eu estabeleci de 20 mil, tá aqui, 20 mil, e quando o valor atinge a meta, ou seja, quando ele é maior de 20 mil, ele fica da cor azul e a gente verifica que ele está acima da linha da meta. E quando ele não atinge a meta, são valores que ficam abaixo da média, e aí as colunas ficam em vermelho abaixo da média. E aqui eu fiz um outro, isso aqui é interessante também, que a gente consegue juntar 2 gráficos. Ó. Eu juntei um retângulo com este formato aqui, botei um em cima do outro, e consegui botar o valor da venda aqui embaixo, o nome do vendedor aqui em cima. E à medida que as vendas vão se alterando, porque os valores lá são aleatórios, ele vai mostrando a evolução de cada um dos vendedores. Tá? Vamos ver um outro gráfico também. Aqui, reparem, eu usei... aqui eu vou ter uma validação de 6 produtos. Ó. Ao escolher um produto novo, os dados do produto aparecem aqui, o gráfico aparece aqui e a fatia da menor ocorrência daquele produto ela é destacada. Então, o produto A teve a menor ocorrência em janeiro. O produto B já teve a menor ocorrência em fevereiro. O produto C em março. E assim vai. Isso aqui, para fazer isso aqui, tem que fazer uma pequena macro. Eu já mostro a macro pronta para vocês, mas vocês vão entender por que ele sabe que tem que destacar uma ou outra fatia. Eu crio uma macrinho que, ao trocar o valor dessa célula, a macro ela é executada e a fatia da menor ocorrência é destacada. Tá? Um outro gráfico que nós vamos ver também, usando o controle de formulário, que é uma barra de rolagem. Ó. Ao selecionar aqui o botãozinho, repare, ele vai mudando o aluno, já traz no título do gráfico o aluno, já traz as notas daquele aluno e a média daquele aluno. Mudou de aluno, as notas já são do outro aluno. Então, são gráficos interativos que dão um efeito bastante legal. Tá? Eu consigo ver as notas de todos os alunos. Vamos trabalhar também com tabela dinâmica, tá? Que é um recurso, é o melhor recurso que existe para a gente resumir grande quantidade de dados. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela oculta aqui, ó. Não era para ocultar, não. Eu tenho uma tabela oculta aqui, que é a tabela de vendas. Então, aqui, ó, eu tenho quantas vendas aqui?
3.733 vendas. Com esse recurso de tabela dinâmica, a gente consegue pegar aquelas 3.000 e resumir por região, resumir por categoria, resumir por ano. Tá? Eu posso chegar aqui nessa tabela dinâmica aqui e colocar o região como filtro e o estado como linha. A hora que eu escolho uma região, ele só mostra os estados daquela região. Então, isso é um recurso espetacular para a gente trabalhar para resumir grande quantidade de dados. Tá? E o curso termina a gente falando de macro. Tá? É óbvio que o curso não é de macro, né? O curso é de Excel avançado, mas macro é, vamos dizer assim, a gente fala um pouquinho, a gente dá uma introdução do que é uma macro, né? Quais os recursos que a macro pode trazer para a gente, de que maneira que a gente pode agregar valor no Excel utilizando macro. E eu coloquei aqui 4 exemplos de macro simples, 5 exemplos, que dá um efeito bem interessante. Então, repare, se eu quiser ocultar todas essas planilhas, vamos supor que eu quero ocultar todas essas planilhas. Eu consigo, ó, clicar na primeira, depois segurar a tecla Shift, clicar na última, clicar com o botão direito e pedir para ocultar. Consegui. E para exibir agora? Para exibir tem que ser uma a uma. Isso é uma coisa de doido. Eu criei uma planilha, uma macro, ó, que só de clicar aqui ele já exibiu todas as planilhas. E se eu quiser ocultar, só de clicar aqui ele oculta todas as planilhas. São macros simples, mas que dão um resultado bem interessante. Por exemplo, as nossas planilhas, elas estão desprotegidas. Eu posso escrever o que eu quiser aqui. Mas com essa, se eu clicar nesse botãozinho, associado a esse botãozinho, tem uma macro que ela faz o quê? Ela protegeu todas as planilhas. Ó. Opa, proteger, desculpa, eu cliquei em desproteger. Ó, ele não deixa eu escrever em nenhuma, porque eu protegi todas. Essa macro faz com que a gente proteja todas ao mesmo tempo. Isso o Excel não deixa a gente fazer. Eu teria que fazer uma a uma. Com essa macrinha eu consigo proteger todas. E ao mesmo tempo consigo também desproteger todas as planilhas. Tá? E para a gente finalizar aqui, eu coloquei aqui uma função que não deixa de ser uma macro, tá? Que ao escrever um valor aqui, ele escreve por extenso o que está escrito aqui. Então, ó, R$ 1.285.635,43. Ó, R$ 1.285.635,43. Isso aqui é uma função que foi desenvolvida, não foi desenvolvida por mim, mas eu achei legal. E essa função, ela está aqui. Está aqui o dono dele, autor e data. Ele fez em 2002, tá? Escreve por extenso em português, qualquer. Aí tem todo o desenvolvimento da máquina que o cara fez. E no mundo nada se cria, né? Tudo se copia. Então, ele disponibilizou a macro e eu utilizo a macro dele. E eu acho que isso aqui, para quem trabalha com orçamento e precisa toda vez ficar escrevendo por extenso o resultado, isso aqui é uma mão na roda. Ô, gente, era esse o recado que eu queria dar para vocês aí, tá? Eu espero que não tenha sido muito cansativo. Espero que tenha incentivado vocês aí a aprender todos e outros mais recursos, tá? E conto com a presença de vocês lá, tá? O curso está com preço bem interessante. Muito só bom, professor. Foi excelente, professor. Obrigado aí. O curso está com preço bem legal, está podendo parcelar em 5 vezes, ou seja, está bem atrativo, tá viável para todo mundo. E são 174 turmas, quer dizer, tem uma aceitação legal. Então, eu acho que vocês não vão se arrepender de fazer o curso, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta aí, tá liberado aí para fazer. Oi, Fernando. Oi. Parabéns. Parabéns pela aula, adorei. Tá, obrigado. Que legal.
Então é isso, gente. Ó, o curso vai ser oferecido em outras datas? Sim, esse curso não sai do ar, tá? Ele acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Ele é contínuo, tá? Tem um intervalozinho só de uma semana entre um curso e outro, tá? Vocês vão ensinar Excel no Mac? Não, tá? Tudo que eu ensino é possível fazer no Mac, mas eu não vou ensinar a fazer no Mac, tá? Por exemplo, eu vou chegar e falar assim, vocês têm que apertar aí Ctrl C. No Mac não é Ctrl C, é outra tecla de atalho, tá? Ó, vai lá na guia tal e procura o comando tal. Pode ser que no Mac seja num lugar um pouco diferente. Eu sei que é possível fazer no Mac, por quê? Porque eu já tive vários alunos que assistiram a aula presencial com um notezinho dele pessoal do lado e com o Mac instalado e conseguiu acompanhar o curso todo. Mas, às vezes, ele pedia, professor, dá uma pausinha aí que eu não achei esse comando que você mostrou, mas é possível. Eu não vou parar e dizer, ó, este comando no Mac faz assim, assim, assim. Não, isso eu não vou fazer, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos aí. Espero não ter sido muito maçante aí a apresentação. E eu espero vocês lá, tá? Obrigada, foi ótimo. Obrigado, gente.